Hoje falando sobre como lidar com os desafios no aprendizado do inglês. Essa aula, originalmente, a ideia dessa aula, o nome dessa aula era como lidar com as emoções no processo de aprendizado. Porque vocês vão entender com o decorrer da explicação, com o decorrer da aula, que a maior parte dos desafios, eles estão atrelados às emoções que a gente vai lidando, a frustração, a pressa, a ansiedade e vários outros tipos de emoções que quando não entendidas e quando não trabalhadas da forma correta, elas atrapalham sim o processo de aprendizado. Então, a gente resolveu entender que era o nome da aula era como lidar com os desafios, porque são desafios gerais, mas a maior parte deles estão atrelados às emoções. Então, quando a gente entende quando a gente começa a entender essas emoções e aprende como lidar com elas nesse processo de aprendizagem, a gente consegue passar por esses desafios com muito mais facilidade, ok? Então, mais uma vez lembrando que a ideia dessas aulas aqui é a gente postar, a gente ter um conteúdo gratuito. A gente já tem o material que a gente vem postando lá na página do Instagram, mas lá que são conteúdos bem objetivos, não é um curso em si. E essas lives aqui a gente vai estar fazendo toda segunda-feira. A ideia é que seja um curso de fato. Então, nesse início, a gente vai estar falando sobre a teoria, de forma geral, a teoria por trás do processo de aprendizagem, porque mais importante do que eu vim aqui trazer para vocês aulas de vocabulário ou aula de gramática, é eu ensinar para vocês como vocês fazem para aprender inglês. Eu sempre acreditei muito nisso. O processo que eu faço com os alunos nas aulas particulares é basicamente voltado para isso, ao aluno entender o que ele deve fazer para continuar se desenvolvendo. E aí, quando você aprende isso, qualquer coisa que você faz, você aprende inglês. Então você consegue aprender com filme, com a música, com qualquer coisa que você faz, porque você entende o processo, entende como que você vai lidando com essas coisas de forma que você aprenda, certo? Um, uma aula de verbo to be, simplesmente, ou de gramática, ou de vocabulário, você acha milhares de vídeos no YouTube ou milhares de materiais diferentes na internet. Então, a proposta não é vir aqui e simplesmente ensinar vocabulário ou ensinar gramática em inglês. É ensinar como funciona a gramática, como a gente deve fazer para aprender a gramática, como que a gente vai encarar os exercícios ou as atividades ou um vídeo de forma que a gente consiga aprender a gramática, certo? Ou como que a gente vai conseguir aplicar a gramática na fala. Então, o como para mim é mais interessante do que o que. Então, quando eu consigo ensinar para vocês o como lidar com todas essas coisas, o que fica fácil, porque qualquer o que, ou seja, qualquer coisa é fácil de vocês aprenderem, certo? Então, mais uma vez, nesse início, então, a gente vai estar falando muito sobre a teoria, sobre o processo, e aí a partir disso a gente vai começar a fazer mais aulas práticas, trazendo sim, aí sim, de fato, atividades onde vocês já vão estar treinados a como lidar com essas atividades, ok? É, Então vamos lá, acho que já deu tempo aqui. Vamos começar. Como lidar com os desafios no processo de aprendizagem? É só mais uma informação antes de começar. Eu vou estar fazendo a aula, fazendo a explicação, e eu não vou estar olhando o chat. De uma hora ou outra eu vou vir aqui no chat, então quando vocês tiverem alguma coisa para falar, dúvidas, essas coisas, deixem aqui, porque quando eu parar e olhar no chat, eu respondo tudo, tá? Eu não vou estar respondendo em tempo real, porque eu sou novo fazendo esse tipo de aula no YouTube, eu tô acostumado a fazer aula com o aluno olhando para ele, certo? E aí aqui no YouTube é através dos comentários e as duas aulas anteriores que eu fiz eu senti um pouco confuso tendo que ficar olhando para os comentários e eu entendi que a dinâmica realmente é essa. Eu vou fazer a aula, vocês vão comentando, interagindo e aí em determinados momentos eu venho aqui e respondo todo mundo, certo? Mas vamos lá. Então, deixa eu ir aqui para o meu slide. Como lidar com os desafios no processo de aprendizagem? Como eu falei, a gente vai perceber que a maior parte dos desafios eles estão atrelados às emoções, certo? Então, eu sempre gosto de começar com uma frase, e a frase que eu trouxe hoje é Honest self-understanding liberates us from our stuck emotions, certo? Então, um um autoconhecimento de verdadeiro, honesto, real, sabe? Ele libera a gente dessas emoções que nos stuck emotions, emoções que nos prendem, que a gente fica preso, me faltou a palavra em português, fica estagnado. Essa é a palavra. Então, quando a gente não tem o autoconhecimento para entender o que a gente está sentindo, para lidar com isso que a gente está sentindo, a gente fica estagnado, porque a gente não sabe como reagir, porque na maioria das vezes a gente nem reconhece, a gente nem percebe que a gente precisa reagir a alguma coisa. Então, o primeiro passo para a gente
aprender a lidar com os desafios num processo primeiro, entender que eles vão existir, saber identificar esses desafios, e aí sim, quando a gente reconhece isso, a gente consegue pensar em formas de reagir a eles, certo? Mas a parte mais importante é entender que esses desafios vão existir. A gente normalmente, a gente normalmente começa, eu vou falar bastante disso, a gente começa a estudar, quando a gente começa o processo, a gente está muito empolgado e a gente não se prepara ou não, a gente perde a consciência de que vão existir vários desafios, porque no início parece que não tem, só que conforme eles vão aparecendo, a gente só vai se abalando por eles. Então a ideia aqui é que a gente tem em mente antes de começar de que vão existir vários desafios e que a gente vai aprender, vai precisar saber como lidar com eles de forma racional e de forma inteligente para que o processo seja produtivo, para que a gente consiga dar continuidade no processo de aprendizagem, ok? Então vamos lá. Então, primeiro aqui, lidando com desafios. A dificuldade de aprender inglês dificilmente é realmente o inglês, como eu falei. Eu trabalho com aulas de inglês desde 2009 já, e dificilmente ao longo desse processo eu tiveram alunos que tinham dificuldade com o inglês porque o inglês era difícil por causa da estrutura de fato, mas era por conta de alguma crença que a pessoa tinha por conta dessa estrutura, a pessoa já vinha esperando alguma coisa e era algo diferente, ou dificilmente era a pessoa que tinha dificuldade de pronúncia porque era realmente uma dificuldade de pronúncia, era porque ela já estava muito apegada ao português, ou por conta de algum detalhe do processo que fazia o inglês tornar difícil. A dificuldade de falar, dificilmente era porque falar era difícil. Era porque elas tinham, a maioria das vezes, tinham vergonha, ou porque não se permitia, ou porque achava que tinha que falar tudo certo e travava, ou porque na hora que estava tentando falar ficava pensando na gramática, ou na estrutura, ou alguma coisa diferente. Então, dificilmente a dificuldade no aprendizado é o inglês. Normalmente é pela forma com que a pessoa lida com aquela situação onde ela tem que aprender ou tem que utilizar o inglês. Certo? Então, eu repito, a maioria das vezes a dificuldade não é o inglês, é pela forma com que a pessoa está lidando com aquela situação onde ela precisa utilizar o inglês, certo? Então, a maioria das pessoas param antes de alcançar bons resultados por isso, porque, como eu falei, a gente começa o processo muito motivado, a maioria das pessoas, elas começam a encontrar esses desafios e esse processo morre. Então, ao invés da pessoa aprender a lidar e passar por esses desafios, esses desafios abalam ao ponto de falar, putz, não é pra mim, ou a pessoa escolhe fazer outra coisa, ou às vezes ela nem percebe que escolheu não estudar mais. Quando ela simplesmente só não tá estudando mais e já faz tempo e já parou, certo? Então, como eu falei no início, as coisas mais importantes para a gente aprender a fazer é, primeiro, identificar, ter clareza de que esses desafios vão existir, saber identificar esses desafios, porque aí a gente consegue lidar com eles de forma inteligente, ok? Tô vendo que o Ratox entrou aqui. Salve, Ratox, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ó. Então, como que a gente vai lidar? Então, a gente entendeu aqui agora que a dificuldade das pessoas na maioria das vezes, não é o inglês em si. Beleza, tá certo. Então, o que que é? Por que que as pessoas não aprendem, então? Quais são esses bloqueios, essas coisas que eu tô dizendo tanto que impedem o processo de aprendizagem? Então, primeiro, existem os bloqueios que antes da gente começar a estudar, a gente já vem com alguns bloqueios, certo? Isso aqui não é uma regra, não é para todo mundo, mas a maioria das pessoas, e eu vou citar alguns deles aqui, talvez vocês se identifiquem, a maioria das pessoas vem com esses bloqueios antes de começar o processo, certo? Então, estão dentro desses bloqueios. As crenças hereditárias e sociais. O que são crenças hereditárias sociais? São crenças que a gente tem, coisas que a gente acredita, que as hereditárias, que a gente herdou da nossa família. Então, por exemplo, eu nasci e eu fui criado pela minha mãe. A minha mãe não falava inglês. Os meus primos, meus tios que estavam à minha volta não falavam inglês. Todas as vezes que eu ouvia eles falando de estudar inglês, eu via falando que era difícil, ou quando eu via eles falando de alguém, que eu tinha uma prima distante que falava inglês, nossa, ela fala inglês, ela era uma gênia. Então, isso criou na minha cabeça de que inglês era difícil, porque eu sempre ouvi eles falando que era difícil, que quem falava inglês era um gênio, e que inglês era algo distante da minha realidade. Então, naturalmente, isso não era consciente, mas naturalmente eu acreditava já, eu passei a acreditar que inglês era algo distante da minha realidade, que era algo difícil e que você tinha que ser um gênio para estudar inglês. E essa é a realidade da maioria das pessoas. A gente é criado, a gente cresce num ambiente onde a gente não está acostumado a lidar com o inglês
como algo simples, como algo tranquilo, ou ver como algo natural. A gente cresce num ambiente onde a gente passa a acreditar que inglês é algo distante, que é algo difícil, que a gente vai ter dificuldade, certo? E as crenças sociais são a mesma coisa, porém, ao invés da família, é a sociedade. Então, toda vez que a gente vê alguém falando de inglês, ou alguém falando inglês em algum lugar, a gente vê sempre essas pessoas colocando o inglês como algo difícil. Ah, comecei a fazer o curso de inglês. Você é louco. Isso aí não é pra mim, não. Você é louco. Pra aprender inglês tem que morar fora. É pra quem tem dinheiro. Você tem que pagar caro num curso. É isso, é aquilo. Então, a gente cria essas crenças de que inglês é algo distante da nossa realidade. E, na maioria das vezes, e na maioria gritante mesmo, na maioria das vezes, a maior parte das vezes, a gente não tem consciência dessas crenças. A gente só acredita que é isso, e uma crença, gente, é algo que se acredita, mas que não de fato condiz com a realidade. Você acredita naquilo. Às vezes tem uma explicação, você consegue achar a origem dessa crença, e às vezes não. Então, a maior parte dos bloqueios que a gente tem antes de iniciar o processo vem dessas crenças que a gente herda. E aí, além dessas crenças que a gente herda da família e das pessoas que a gente convive, tem as crenças pessoais, que são as crenças que a gente vai criando ao longo da vida. Então a gente já tem essas crenças que a gente herdou, e aí as experiências que a gente vem tendo vão criando esses bloqueios na gente. Então quando a gente tenta cantar uma música em inglês e alguém ri, a gente acredita que, putz, não posso cantar errado mais, não posso falar inglês errado porque é feio, as pessoas vão rir. Ou a gente vai pra escola, aí a primeira aula da quinta série até a oitava série no ensino público, a gente tem aula de verbo to be. E aí a gente passa a acreditar que inglês é verbo to be. Para a maioria dos alunos é difícil, no método que é ensinado na escola, então a gente acha que inglês vai ser aquilo, que vai ser difícil, e a gente acha que para aprender inglês, a primeira coisa é aprender o verbo to be, que a gente tem que começar por aquele processo. Aprender inglês é aprender gramática, é sentar, é fazer exercício do livro, é fazer prova. Então a gente cria essa crença, e isso é o método da escola, mas isso não é a realidade sobre o aprendizado do inglês. Só que, pelas experiências que a gente vai tendo essas crenças, achando que não pode errar, tendo vergonha de se expor, achando que aprender inglês é isso, inglês é aquilo. Então, esses aqui são os bloqueios que a gente tem antes de iniciar o processo, certo? Então, me diz aí vocês que estão acompanhando, se algum de vocês tem esses bloqueios, já tiveram esses bloqueios, passaram por essa experiência. Se sim, faz sentido, você já tinha esse pensamento, ou sempre achou que inglês era difícil e não sabia por quê, mas já achava, ou sabia por quê, mas já tinha isso antes de começar, ou se você teve essas travas na escola, se quando você teve inglês na escola, você passou a ter uma visão diferente do inglês. Mas diz aí se você consegue, se você se identifica com alguns desses bloqueios que eu citei aqui, certo? Lembrando que esses são os bloqueios antes de iniciar o processo de estudo, certo? Então, a maior parte das pessoas, antes de começar a estudar, ela já vem bloqueada. E aí, se vocês... Quem assistiu a primeira aula, quem não assistiu, busca lá na primeira aula, a gente falou sobre o processo de aprendizagem e a gente falou sobre o processo natural de um bebê. E eu citei lá que o bebê, quando ele está aprendendo o idioma materno dele, no nosso caso o português, a gente é aberto a tudo que vem. Então qualquer informação, a gente não tem bloqueio. Então a gente não começa a aprender o português pensando que o português vai ser difícil. Ou nossa, mas essa palavra significa duas coisas. Ou nossa, vocês falam muito rápido. Ou nossa, a gente não começa... A gente quando bebê, a gente não tem esses bloqueios antes de começar a aprender. Talvez se desenvolver algum bloqueio referente à língua no decorrer do processo, mas a gente vem aberto. E quando a gente começa no inglês, é muito difícil isso acontecer. A gente normalmente já vem com vários bloqueios ou com várias travas que, obviamente, vão dificultar o processo de aprendizagem. Então, a ideia é, como eu falei, a gente ter consciência, a gente precisa ter clareza de que essas coisas existem, porque aí a gente consegue entendê-las e trabalhá-las. Se a gente não tem clareza ou não tem ciência de que isso vai existir, a gente vai ter muita dificuldade para lidar com essas coisas, porque elas só vão acontecer e a gente vai ser só uma consequência do que acontecer. O resultado vai ser consequência do que acontecer, não uma consequência da postura que você teve ou da atitude que você tomou para lidar com essas dificuldades, certo? Mas, resumindo aqui então, esses são os bloqueios antes de iniciar o processo. E também alguns bloqueios durante o processo, que aí a gente começa a estudar, mesmo tendo esses bloqueios, começa a estudar e começa desenvolvendo vários bloqueios. E alguns exemplos são métodos ineficientes, então a gente começa a estudar e a gente, na maioria dos casos, quando a gente começa a estudar inglês, a gente não busca por entender qual é a melhor forma de estudar, a gente busca por nomes de escolas ou o que as pessoas estão fazendo. E a gente só segue
o que as pessoas estão dizendo, o que a escola, o que o método está dizendo que a gente tem que fazer, sem questionar, sem pensar se aquilo faz sentido, se aquilo faz sentido pra gente ou não. E não que a gente tem que questionar todos os métodos, mas que a gente tem que ser crítico. A gente não pode só aceitar o que fala, ó, você tem que fazer isso desse jeito, sem perguntar o porquê, ou sem entender o porquê. A gente tem que entender o porquê a gente está fazendo as coisas. Então, normalmente, a gente começa a estudar e a gente começa com um método que é ineficiente, não que o método é ruim, mas que quando a gente não entende o método e a gente não sabe o que está fazendo, ou às vezes a forma que ele está sendo aplicado com a gente não está sendo eficiente, ele não vai funcionar, ele vai ser ineficiente. Então você pode pegar um excelente método, se ele é aplicado da forma errada, ou se a pessoa que está seguindo esse método não entende o porquê ela está fazendo aquilo e ela não faz da forma que deveria ser feito, vai ser ineficiente. Então, muitas coisas um dos bloqueios que acontece durante o processo é a gente estar estudando com um método que não faz sentido, que não tá sendo eficiente pra gente. Ou pelo método em si já não ser bom, ou porque a gente não está aplicando ele da forma correta, que é o que acontece na maioria dos casos, certo? Maus hábitos, então, grande parte, uma das coisas que eu gosto muito de falar quando a gente fala do processo de aprendizagem é que a gente tem que criar hábitos. O inglês não é algo que se aprende nessa 1 hora de aula aqui. É algo que você aplica na sua vida, no dia a dia. Então, o que você aprende aqui, você tem que aplicar no dia a dia. Então, quando a gente não consegue criar bons hábitos ou hábitos que vão ajudar a gente nesse processo e, ao contrário disso, a gente continua seguindo ou tendo maus hábitos, sabe? Toda vez que eu leio inglês, eu tento fazer tal coisa. Um exemplo aqui, tá? Que às vezes isso é interessante. Às vezes, para algumas pessoas, talvez faça sentido. Mas um exemplo para mim é toda vez que eu vou estudar inglês, eu fico traduzindo todas as palavras. Toda vez que eu vou treinar o meu listening, eu fico parando o áudio e vendo a tradução de cada palavra, tentando identificar cada palavra. Que em algum tipo de exercício vai fazer sentido, só que talvez nesse exercício que eu estou fazendo não funciona. Só que eu tenho esse hábito. Eu ouço e tenho que ficar parando toda hora. E aí talvez nesse processo, para aquilo que eu precisava, esse hábito não está sendo bom. Porque não era esse tipo de exercício que eu precisava para desenvolver o meu listening. Então, quando a gente está acostumado a fazer as coisas de um jeito já, e só pelo hábito, e não porque a gente entende que aquilo é interessante, aquilo é um mau hábito. A gente tem que aprender a se reeducar para começar a lidar com as atividades, com os exercícios, com o conteúdo, com as coisas de forma inteligente, de forma estratégica. Não só seguindo o hábito que a gente tem. Eu sempre fiz assim é mais fácil, porque foi mais fácil lá em algum momento para mim, lá atrás, então eu vou seguir fazendo assim. Então, isso, mais uma vez, cria novos bloqueios, porque a gente não faz as coisas de forma pensada. A gente só segue o que já está acostumado a fazer, certo? E reações inconscientes. Então, quando a gente só reage, quando a gente ouve um áudio e não entende nada, e a gente só reage, meu Deus, não entende nada, a gente só reage. A gente vai criar uma trava. Então, ao invés de só reagir, a gente tem que ter um processo. O que eu tenho que fazer quando eu ouço o áudio e não entendo? Ah, você tem que fazer assim, assim assado. Você tem que seguir A, B e C. Se o A não funcionar, você vai para o B. Se o B não funcionar, você vai para o C. Então, tem que existir um processo consciente, um processo pensado. E na maioria das vezes, a gente só vai lidando, a gente só reage. Então, mais uma vez. E isso, percebam que esses 3 pontos estão todos ligados um com o outro, certo? Então, métodos ineficientes, maus hábitos e reações inconscientes. São coisas que são bloqueios que a gente desenvolve não, que a gente vai criando e aumentando, que eles crescem durante o processo de aprendizagem, que vão travando cada vez mais a gente, certo? Então, a verdade é, o que a gente precisa fazer é lidar com esses bloqueios, lidar com esses desafios. Então, eu vou falar aqui sobre 12 situações, certo? 12 situações onde a gente está aprendendo inglês e a gente encontra alguns desafios, onde a gente... 12 desafios que a gente encontra no processo de aprendizagem e 12 possíveis formas de como a gente reagir a esses desafios, ok? Então, para eu explicar esses desafios, a gente vai fazer uma analogia. Imagina que você está onde você está e o inglês é o seu objetivo lá na frente, tá? Igual aqui na imagem, você está aqui embaixo, o objetivo está lá na frente, certo? E o inglês você vai pegar um carro para chegar lá no seu objetivo, certo? O inglês é o objetivo final e você vai ter que chegar nesse seu objetivo, certo? Assim como tudo na vida. Qualquer objetivo que você tem, você está num lugar, o objetivo está lá, e você tem que entender qual que é o caminho, qual que é a rota que eu vou fazer, certo? E caminhar rumo a esse objetivo, certo? Caminhar, pegar um carro, talvez para ir mais rápido, não sei, mas você precisa se mover de onde você está até o seu objetivo, certo? E assim vai ser. Então, desafio número 1,
que é algo super comum. Acho que esse aqui é acho que é o primeiro, tem que ser porque é o que mais acontece no início. A energia inicial é imensa, mas tenha cuidado para não gastar toda a energia na largada. Então, essa é a verdade. Quando a gente começa a estudar inglês, quando a gente começa o processo de estudo, a gente, na maioria das vezes, está muito empolgado. A gente está muito empolgado, muito determinado. Talvez, mesmo você que não gosta de inglês, mas você está muito motivado, muito decidido. Não, vou estudar, dessa vez eu vou aprender, agora vou me dedicar, vou fazer isso. Só que o que acontece no meio do caminho é que a maioria das pessoas gasta grande parte dessa energia nesse início e em pouquíssimo tempo ela não tá mais com a mesma empolgação, porque o nosso humor muda, a nossa motivação, o nosso dia a dia não são todos iguais àqueles quando a gente estava empolgado, certo? Então, coisas acontecem e a gente vai perdendo essa empolgação. Então, a minha dica aqui é essa: não gaste toda a energia na largada, dê um passo de cada vez. Então, ao invés de quando você começou a estudar, não, agora eu vou assistir filme em inglês, mudar tudo para inglês, eu faço isso, estudo 2 horas por dia, de final de semana, eu estou estudando música, tudo isso, tudo numa semana. E aí na outra semana você não vai ter pique para manter esse ritmo. Então, ao invés de querer fazer uma mudança radical na sua vida, vai mudando uma coisinha de cada vez. Então eu vou começar a estudar inglês. Bom, então eu vou começar a escutar música. E aí durante uma semana você vai escutando música, vê a letra e vê como funciona. Na segunda semana você adiciona mais uma coisa, adiciona mais uma coisinha. Mas não faça nenhuma mudança radical, porque senão você vai ter muita dificuldade de manter isso, certo? E aí, mais uma vez, quando você começa de um jeito e você para de fazer, o seu cérebro entende que você não está fazendo mais, que aquilo não é mais importante. O seu cérebro, manda uma mensagem para o seu cérebro que você não está mais tão empolgado com o inglês, então ele começa a estar menos empolgado com o inglês, certo? Então, existem várias questões em volta disso. Ou seja, resumindo, a ideia é que você não gasta toda a energia no começo e não vá igual um doido, certo? Vai com calma, certo? Vá consciente, decida o que você acredita que você deve fazer, qual é a melhor forma de fazer e vai, mas com calma, certo? Um passo de cada vez, não tenta dar um passo muito longo, para depois, senão depois você vai se cansar e vai ficar parado, certo? Então imagina que é uma corrida mesmo, é uma corrida, não é uma corrida de tiro, aquela de 100 metros. É uma maratona isso daqui. Então, você tem que ir controlado para que você consiga chegar até o final. Senão você vai correr muito rápido os 2 primeiros quilômetros e depois você não consegue, você não vai conseguir dar continuidade, certo? Segundo desafio, quanto antes começar, mais rápido chegar ao destino. E aí, esse é um dos desafios que a gente fica enrolando para começar. A gente fica planejando demais, certo? Eu perdi a conta do número de pessoas que falam pra mim que vai começar, que vai me chamar, ou que conversam comigo, não, eu vou começar, só tô esperando isso, só tô esperando aquilo, só tô esperando isso. E eu não tô nem falando de fazer aula paga, tô falando de pessoas que vão começar a estudar por conta própria, certo? Ah, não, só vou esperar acabar isso aqui, só vou esperar fazer isso. E, gente, quanto antes você começar, mais rápido. Então, quem começou há mais tempo, está na frente. Ou seja, já está mais próximo do destino. E mais frente não no sentido de que é uma corrida, mas que já está mais próximo de chegar onde ela queria, certo? Eu sempre lembro de um exemplo, uma conversa que eu tive com meu irmão. E o meu irmão, ele tem uma profissão onde ele precisa realmente muito do inglês e ele não fala inglês. Então ele se destaca muito na profissão porque ele é habilidoso, mas o inglês, ele deixa de crescer por conta do inglês, pela falta do inglês. E aí, acho que 2014, se eu não me engano, eu comecei a fazer aula com ele um tempo. Então isso já faz muito tempo. Só que por algum motivo ele parou. Beleza. E pouquíssimo tempo, a gente fez 2 meses de aula, alguma coisa do tipo. Acho que o meu irmão é um caso daqueles do primeiro exemplo, dá muita energia no início, sabe? Então ele se empolga muito com as coisas e foi exatamente isso que aconteceu. Se empolgou muito e em pouco tempo ele não conseguiu dar continuidade mais. E aí, todas as vezes que eu converso com ele até hoje, que ele fala pra mim da necessidade do inglês, e eu falo pra ele, imagina se desde 2014 você estudasse 5 minutos por dia, sabe? Ou se desde aquela época você tivesse continuado 5 minutos por dia. E aí 5 minutos por dia não é nada, gente. É 5 minutos, gente. É o tempo que enquanto você faz qualquer outra coisa, ou que você tire 5 minutos antes de dormir, ou acorde 5 minutos mais cedo. Mas 5 minutos é fácil de aplicar no dia a dia. Mas imagina 5 minutos desde 2014. O quanto ele não teria se desenvolvido, o quanto ele já não estaria muito melhor com o inglês dele para utilizar no trabalho. Então, a verdade é, todas as vezes que eu falo, não, vou começar, e aí quando eu converso com ele, ele fica com isso, vou começar, não, tem que voltar. Quando você fica só planejando e não começa, quanto mais você demorar para começar, mais vai demorar para você aprender. Então a gente está em 2021, em abril. Quando você quer aprender? Você quer aprender
em dezembro de 2021, de 2022, de 2030, de 2040. Então, quanto antes você começar, mais rápido você vai aprender, certo? E como eu falei, comece com coisas pequenas que vai ser simples, mas comece. Para de planejar, de pensar em vou começar e comece agora. Então, acabar a live aqui agora, já começa a fazer alguma coisa. Assista a aula, a aula anterior, a aula número 2, onde eu falei coisas que você pode fazer em casa para te ajudar, mas já faz de imediato. Não fica planejando para fazer, ok? Então, esse é o desafio número 2 e é assim que você reage a esse desafio. Agindo, sabe? Tomando uma atitude, começando, ok? Comece já, é isso. Desafio número 3. É mais fácil empurrar na subida e quando há muitas curvas, o caminho fica mais longo. Então, é mais difícil empurrar na subida. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você escolher o caminho mais difícil, um caminho onde tem muita subida, ou um caminho onde tem muitas curvas, vai ser mais difícil e o caminho vai ser mais longo. Então, eu sou de São Bernardo do Campo. Quando eu quero ir para o centro de São Paulo, o caminho mais fácil é eu pegar a Anchieta, pegar a Avenida dos Estados, chegar lá, porque é o caminho direto. Não tem porquê eu querer ir pelo meio da cidade de Jabaquara e pegar, porque esse caminho vai ser mais longo. Então não é sábio fazer isso. Simplesmente, isso é uma coisa óbvia para todo mundo. Então, a mesma coisa vai ter que acontecer quando a gente vai aprender o idioma. A gente tem que pensar qual que é o caminho mais simples, o caminho mais direto, mais fácil, mais objetivo, certo? E eu não estou dizendo que esse caminho não vai ter desafio, mas eu tenho que pensar no caminho mais fácil, certo? Se eu aceito pegar o caminho cheio de curva, ou o caminho cheio de subida e descida, onde tem que cair indo e voltando, claro, o caminho vai ser mais longo. Então, pensem qual que é o caminho certo, sempre, qual que é o caminho certo, qual que é o melhor caminho. Não comece e pegue qualquer caminho que te disseram. Estude as possibilidades e entenda qual que é o caminho que você vai tomar, porque quando você está claro, não, eu vou fazer e vou seguir esse caminho aqui, você entende por onde você está indo e como você escolheu esse caminho. Então, naturalmente, o processo, você não vai escolher o caminho mais longo, certo? Então, o processo vai ser mais rápido. Então, a verdade é, estude do jeito certo. Então, escolha o jeito certo de estudar. Não aceite qualquer caminho, porque isso pode fazer a sua jornada ser mais longa e mais dolorosa, mais difícil, certo? Vamos lá. Então, deixa eu só voltar aqui nos comentários. O Elvis tá aqui. Fala, Elvis, tudo bem? Bom dia, amigão. Prazer te ouvir. Gosto muito de inglês. Legal o seu método. Que legal, Elvis. Muito obrigado, cara. Espero que ajude de fato no processo de aprendizagem. Eu lembro que eu conversei com você bastante de inglês. E é isso, espero que as dicas ajudem. E a Silvia. Oh, que saudade, Silvia. Tudo bem? Estou me vendo. Que legal, que legal. Mas de fato, essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que eu venho observado há muito tempo na maior parte dos alunos. Então é algo muito comum mesmo de fato de acontecer. Então eu imagino que muitos dos desafios das coisas que a gente está falando, elas vão bater e vocês vão se identificar com elas, porque são desafios que todos nós, ou quase todos nós, enfrentamos no processo de aprendizagem, certo? Eu falou aqui que o difícil é manter-se na linha e na disciplina para continuar. Porém, quando vemos o quanto crescemos, sentimos mais ânimo. E, de fato, cara, como eu falei no início, a maior dificuldade é lidar com esses desafios, com as emoções no processo de aprendizagem. A maioria das pessoas, elas param antes de chegar no resultado, porque esses desafios existem e a gente não está preparado a lidar com esses desafios. Primeiro porque, como eu falei no início, a gente nem tem ciência de que... A gente começa o processo sem ter ciência de que eles vão acontecer, de que eles vão existir, e aí eles só acontecem e a gente... O resultado é só uma consequência disso. Então, a gente precisa ter consciência desses desafios, que eles vão existir, e se preparar para lidar com eles da maneira correta, certo? Mas que legal que ver que vocês estão se identificando e que está batendo as informações aí, certo? Mas beleza, vamos para o número 4, certo? Então, desafio número 4. Se fizer paradas, vai demorar mais para chegar no destino. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você começa a estudar, aí você para, aí você começa e para, aí você começa e você para, é claro que você vai demorar muito mais para chegar no seu objetivo. E aqui eu volto mais uma vez no exemplo do meu irmão. Se ele estivesse estudando continuamente, desde 2014, 5 minutos que seja todos os dias, ele teria se desenvolvido muito, sabe? Então, melhor que parar, você pode diminuir o ritmo. Não tem problema diminuir o ritmo, sabe? Você tá correndo e você cansa, você diminui, mas não para. Porque quando você para, você não está se aproximando. E no caso do inglês aqui, diferente da corrida,
Eu acredito que quando você para, na verdade, você não só não está se aproximando do destino, mas como você começa a regredir. Então é como se você estivesse andando para trás. Você parado, na verdade, está fazendo moonwalk, sabe? Você está indo, tá andando para trás. Porque você começa a perder aquilo que você desenvolveu, você começa a enferrujar em alguns momentos. Então, a ideia é diminua o ritmo, mas não pare, sabe? Então, não pare. Então, diminua as paradas, certo? Uma pergunta que eu gosto de fazer é isso, onde você estaria se tivesse feito um pouquinho a cada dia nos últimos 3 anos? Então, imagina, sei lá, a gente está em 2021, desde que começou a quarentena, não vou nem falar nos últimos 3 anos. A quarentena começou em março do ano passado, então faz um ano que começou a quarentena. Imagina se todos os dias desde que começou a quarentena, você estudasse 5 minutos por dia. Você acredita que hoje você estaria melhor no inglês? Sim ou não? Muito melhor no inglês? Sim ou não? Então, pense nisso e entenda que o processo ele deve ser contínuo. Então, quanto mais parado você fizer, quanto mais você enrolar para começar, quanto mais energia você colocar no começo e depois não ter mais essa energia, isso vai atrapalhar. Então, esse aqui é o quarto desafio, mas veja o como tudo isso faz sentido e o como isso talvez se encaixe na sua rotina, na experiência que você teve com o inglês, certo? Beleza. Desafio número 5. Depois que pega embalo, é mais fácil de manter. Se parar, dá mais trabalho para voltar. E aí, faltou um acento aqui no dá mais trabalho para voltar. Mas percebam que eu quero dizer com isso? Se parar, dá mais trabalho para voltar. Basicamente, tá muito ligado com os desafios anteriores, mas isso aqui, gente, é física, a primeira lei de Newton, sabe? O corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. E um corpo parado, ele tende a ficar parado. Então, imagina, acho que um exemplo bom para todo mundo aqui, que todo mundo talvez consiga se identificar, é a academia. Quando você começa a ir pra academia, é muito doloroso, é ruim de se acostumar. Pelo menos pra mim, porque eu não gosto de academia. Porém, quando eu tô indo todo dia e eu pego o ritmo, não dói tanto mais. Então eu vou, não me incomodo mais tanto, já não é mais tão difícil sair, me arrumar, ir pra academia, os exercícios não doem tanto mais, então eu consigo manter esse ritmo. Então eu tô em constante movimento e a tendência é eu continuar em movimento. Se eu paro, eu fico 2 dias sem ir, 3 dias sem ir, é muito difícil de eu voltar. Porque eu já tô parado, então minha tendência é ficar parado. E aí eu tenho menos motivação para ir, é mais fácil de eu arrumar desculpas para não ir. Quando eu vou, realmente, o exercício dói mais, tá mais pesado. Então, a ideia no inglês é a mesma coisa. Se você começa a fazer, criar bons hábitos, mantém uma rotina, faz um pouquinho cada dia, é mais fácil de você manter isso. Se você para, é muito difícil de voltar. Então, como eu falei mais uma vez, é melhor você diminuir o ritmo, mas não para, porque se você diminui, é muito mais doloroso, dá muito mais trabalho para você para você continuar, certo? Então, siga o ritmo. Então, como eu falei, é inércia, mantém esse movimento, certo? Então, Newton há anos atrás, não vou dizer quantos anos atrás, porque com certeza ia errar isso daqui, mas ele diz que é isso, é inércia. Então, o que está em movimento se mantém em movimento. Então, procure manter-se sempre em movimento com alguma coisa, ou com música, ou com filme. Não estou podendo sentar e estudar de fato. Então, procura fazer isso, mas mantenha-se em movimento no processo de aprendizagem. Mantenha-se estudando, mantenha-se em contato com a língua. Ok? Desafio número 6. Você vai cansar e vai ser frustrante e vai dar vontade de desistir. E, gente, isso aqui é um fato. Você tem que começar. Se você está começando a estudar, ou quando você começar a estudar, você tem que ter ciência de que tudo isso vai acontecer. Sabe? Não vai ser um mar de maravilhas, que tudo bonito, eu vou estudar e vou aprender e vou ver resultado. Não vai ser isso. Então vai ser cansativo, vai ter momentos que vai ser frustrante, porque você não vai ver resultado, você vai estar fazendo um monte de coisa e você, putz, mas eu não estou melhorando, não estou conseguindo entender ainda, eu não consigo falar nada ainda. Você vai sentir essas emoções e vai dar vontade de desistir, certo? E a melhor forma de lidar com isso é, como eu falei, ter ciência de que isso vai acontecer e aceitar essas emoções. Então aceita que, putz, tô frustrado porque tô estudando muito e não tô aprendendo nada. Tá bom, aceita isso. Tô frustrado, aceita. Mas não tome nenhuma decisão baseada nessas emoções. Então você não pode decidir continuar ou parar de estudar baseado numa emoção, baseado nesse sentimento momentâneo, certo? Então, respire, aceita que você está frustrado, aceita e continua fazendo. Ou guarda para outro dia, sabe? Mas decida o que você vai fazer quando você estiver calmo ou quando essa emoção ela não tiver, quando você não tiver com a emoção à flor da pele, sabe? Então, o decidir no calor da emoção, ele não
é interessante porque você não usa a razão. Então não nunca, vou falar do inglês aqui, tá? Mas não é a melhor escolha você tomar nenhuma decisão baseado nessa emoção. Então o que você tem que saber é que sim, você vai se cansar, você vai se frustrar e você vai ter vontade de desistir. Aceite que isso vai acontecer, entenda que isso vai acontecer e quando essa emoção bater, só aceite, respire e continue andando, certo? Quando você se acalmar, você vai conseguir enxergar isso que você estava sentindo de uma outra forma, certo? E aí, algo importante para conseguir passar por esses sentimentos, por essas emoções, é eu tinha uma aluna que ela era personal trainer, ela era formada em educação física, ela trabalhava com isso, e ela falava que uma das coisas que os alunos mais faziam, que era o que fazia a maior parte dos alunos desistir, é aquele cara que, esse é o maior erro na academia, é as pessoas que malhavam e aí fazia o exercício e ia no espelho para ver se já cresceu, ia no espelho para ver o resultado. E, você só tem que fazer o exercício sem ficar esperando o resultado imediato. Porque isso é o que frustra. Isso é o que dá vontade de desistir. É quando você está trabalhando listening e aí você ou tá trabalhando listening, trabalhando, e aí você ouve um outro áudio e ainda assim não consegue entender. E aí, porque você está esperando o resultado imediato. E, gente, o processo é o que é importante. Então, o processo aqui no aprendizado do inglês é você ouvir música, é você assistir filme, é você ver coisas em inglês. Não fique esperando fazendo isso, esperando, já entendi tudo. Não, já consegui entender. Já consegui. Claro que quando você sentir isso, vai ser motivador, vai ser bom, mas não fique fazendo essas coisas olhando o resultado. Viva o processo. O processo de ouvir a música, de assistir o filme ou de ler as coisas. Vai ser natural que um dia você vai estar entendendo, ou que você vai estar conseguindo falar tal coisa, ou que você vai saber como diz tal coisa em inglês, certo? Mas se você faz o processo olhando para o resultado já, você não vive o processo, ou você não faz o processo de forma correta e é frustrante, porque na maioria das vezes você não vai ver esse resultado. Então, viva o presente, aceite que essas emoções vão acontecer e respire e viva o presente, viva o processo, alright? Então, caminhe sem se preocupar se já está chegando. É aquela velha história do já está chegando? Tá chegando? Só vai. Quando chegar você vai saber. Então não fique preocupado se já está chegando ou não, certo? Just a moment. Vamos lá, desafio número 7. Em alguns momentos vai parecer que você não está saindo do lugar. E isso é fato, como eu falei, é aquela frustração. Você vai sentir que você está mó tempão ali já e não está acontecendo. E a maioria das pessoas que estudam podem confirmar isso, que elas veem esse momento acontecer, certo? E a resposta é, continue fazendo. Você verá o resultado quando ele estiver na sua mão. Você não vê o resultado vindo, você vê o resultado quando ele está aqui. Eu me lembro, e eu citei isso, se eu não me engano, em uma das aulas anteriores, de que quando eu estava aprendendo inglês, em algum dos momentos, a minha grande dificuldade era o listening. Então eu sabia falar o que eu queria, eu sabia explicar, mas eu não conseguia entender nada quando me falavam. E aí eu comecei a trabalhar o listening, comecei a mergulhar em músicas, em filmes, estudar em formas de melhorar o listening, exercícios e esse tipo de coisa. E, eu fiquei muito tempo nesse processo. No começo me frustrei, e aí vi que não estava dando resultado, mas eu aceitei e continuei fazendo. E eu segui, e de verdade, foi um longo processo. E eu me lembro que foi simplesmente um dia, eu tava eu tava num Extra, eu tava dentro do supermercado Extra, e aí tinha aquelas televisões, e aí tava passando um filme, uma noite no museu, e eu me lembro como se fosse ontem, e eu passei e entendi tudo que tava em inglês, e eu entendi tudo que tava falando. Eu falei, opa, como assim? E aí eu voltei, então foi uma surpresa, eu não tava esperando entender. Mas por que eu consegui entender? Porque eu me concentrei em fazer o processo. Me concentrei nas atividades que iam me ajudar a melhorar o listening. Eu não fiquei fazendo e querendo verificar. Já melhorou? Já melhorou? Eu só fiz. Quando o resultado aconteceu, ele aconteceu. Então ele vai ser natural. Então, aprenda a... Quando você tiver sentimento de frustração, de que não está aprendendo, não está progredindo, entenda o processo, respira e foca no processo e continua fazendo. Porque uma hora ele vai chegar, certo? O resultado é uma consequência quando você faz o processo da forma certa, certo? Então, ao invés de ficar concentrado no resultado, concentra no processo, porque o resultado vai vir, ok? Então, aceite que o trajeto é mais importante. Então, o trajeto aqui é o processo, é o que você tem que fazer para chegar no resultado, no objetivo. Então, aceite o processo, aceite esse trajeto, ok? Desafio número 8. Eu não sei porque eu fiz o número 2 aqui. Desafio número 8. Se tiver alguém para te ajudar, será bem mais fácil. Nem que seja só para ir batendo papo mesmo. Então imagina que você vai fazer uma caminhada daqui até o seu objetivo
Se você tiver com alguém, nem que seja só para ir conversando com você, ou se você vai dirigindo, se você tiver alguém para te acompanhar, para te fazer companhia, o processo é mais fácil. Então, busque dividir esse processo, dividir, compartilhar isso que você está vendo com alguém. Seja que alguém que vai estudar com você mesmo e que vai acompanhar você nesse processo e vocês vão caminhar juntos, ou simplesmente por compartilhar, alguém para você compartilhar o que está acontecendo, o que você está fazendo, alguém que vai te cobrar, certo? Isso é um fato, a gente tem muito mais compromisso quando tem mais gente envolvida. Se você está estudando e tem um grupo de pessoas estudando com você e você se comprometeu com esse grupo, a chance de você não aceitar falhar é maior do que se você estiver sozinho. Porque se você estiver sozinho, um dia você estiver com sono, você aceita continuar dormindo. Agora, se tiver alguém te esperando, putz, o cara tá me esperando, você se compromete mais. Então, se você tiver alguém para estar estudando junto com você, para praticar, ou nem que seja alguém só para você compartilhar essas coisas, alguém para que no dia que você não estiver estudando, a pessoa vai te perguntar: ei, você nunca mais falou do estudo, nunca mais falou do inglês? Como é que tá? Tem alguém para te perguntar isso, alguém para você compartilhar essas coisas e para de certa forma te cobrar, te perguntar ou conversar com você sobre isso, porque isso vai ajudar você a manter o processo, a dar continuidade no processo, certo? Quando a gente faz sozinho, não compartilha com ninguém, o único responsável e a única pessoa por se cobrar, o processo é mais difícil, certo? Então, assuma compromisso com outras pessoas, porque isso vai ajudar vocês a ter disciplina nesse processo, certo? Isso aqui é uma dica, isso aqui não é a regra, mas é uma das formas de te ajudar a se manter motivado, a ter continuidade, disciplina no processo de aprendizagem, ok? Desafio número 9. Mantenha o carro em movimento, senão as peças enferrujam. E aqui aquilo que eu falei anteriormente, se você para e fica muito tempo parado, você ao invés de estar só parado, você está regredindo. Porque quando você tiver que voltar, muitas coisas você vai ter que aprender, você vai ter que limpar as peças de novo, vai ter que trocar algumas peças talvez. Então, se você para, você vai ter mais trabalho. Você começa e para, você tem mais trabalho para começar de novo do que você teve para começar daquela primeira vez. Porque o seu estado, quando você começou naquela primeira vez, era diferente de quando você parou e ficou muito tempo parado, certo? Então, mantenha em movimento, certo? Vamos falar assim, ó, por não estar mais ativamente, não estar estudando ativamente, você tem que manter os hábitos pequenos. Então, procure manter essa prática constante, certo? Tenha consistência. Diminua, mas não pare. Desafio número 10. Comparar-se aos outros vai te confundir e te desmotivar. E esse daqui, gente, é um dos desafios mais nítidos. É mais fáceis é um dos desafios mais fáceis de você perceber nas pessoas que estão aprendendo inglês. A gente tem a tendência a se comparar muito aos outros, tanto no sentido de resultado, de ver que o outro já está falando e você não, e aí você tem vergonha de falar na frente dessa pessoa, ou de se comparar, de entender, isso funcionou para ele e para mim não funcionou. Ele está fazendo assim, eu vou fazer assado. E, como eu falei lá na primeira aula, entenda que você é uma pessoa diferente das outras. Então você não tem que se comparar aos outros. Não significa que se funcionou para ele, vai funcionar para você. Não significa que se ele aprendeu em tanto tempo fazendo isso, que você vai aprender em tanto tempo fazendo a mesma coisa. Então, quando você se compara, isso te desmotiva, certo? Porque o resultado para você fazer o mesmo exercício vai ser diferente do resultado que ele teve, que a outra pessoa teve, certo? Então, a outra pessoa não é uma boa base para você avaliar. A base que você tem que utilizar para se autoavaliar é você mesmo. É entender, é fazer aquela avaliação inicial para entender como você aprende com mais facilidade, entender o que você precisa, fazer a avaliação completa. E aí, sim, você se compara o seu ritmo de aprendizagem baseado no que você é capaz de entregar, certo? Mas não comparado no que o outro faz, certo? E sem contar o fato de que a maioria das pessoas, quando elas estão aprendendo, elas têm uma certa dificuldade de falar, de se expor para falar inglês. E, gente, você tem que se expor, porque quando você se compara com o outro, e a maior parte dessa dificuldade de se expor é porque ter vergonha, porque achar que o outro já sabe mais, ou porque o outro vai rir, por isso a gente se compara com que o outro, com a forma que o outro tá falando, ele falou bonito, eu não consigo falar assim, ele montou certo, eu não consegui. Então, gente, não se compare com os outros, certo? Se comparar só vai te confundir. Então, vá no seu ritmo, entenda que você é único, você não precisa ser uma Ferrari, sabe? Você pode ser o Fusca e tá tudo bem, porque o Fusca também te consegue te levar no destino. Talvez um pouco mais lento, mas ele vai te levar igual. Então, não tem por que se comparar, ou querer ser ou fazer igual o outro, certo?
E aí aqui vai exatamente o que eu acabei de falar, o próximo desafio. Se tiver vergonha ou medo de colocar o seu carro na rua, jamais chegará no destino. Então, imagina que você tem, o meu carro é feio, o meu carro é muito fraco, tem vários carros, os carros que tem na rua são todos bons, são carros potentes, não vou colocar o meu carro nessa corrida aqui junto com todo mundo. Nessa corrida não, porque não é uma corrida, mas não vou colocar o meu carro lá porque eu tenho vergonha. E esse aqui, gente, é uma das coisas que mais travam as pessoas para aprender a falar. É o medo de falar. Então, como eu disse, não é a dificuldade com o inglês, de pronunciar as palavras, de juntar as coisas, de montar a frase. É o medo de se expor, é a vergonha de falar. Então, quando a gente entende que a gente precisa ir para o campo, sabe? Eu só consigo aprender a dirigir se eu dirigir um carro. Tá? A gente só aprendeu a andar, o bebê só aprende a andar porque ele levanta e anda. Aí ele cai, aí ele levanta de novo e anda torto, aí cai para outro lado e aí ele vai entendendo. Então, pra gente aprender a falar, eu preciso falar. Eu preciso falar, aí eu vou falar errado, aí eu vou levantar e vou aprender que é assim que fala e vou cair para outro lado e é natural, você vai errar e aceite que isso é bom, certo? Uma hoje é uma das coisas que eu vejo muita gente falando sobre várias coisas, sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre educação em si, que um dos maiores erros da cultura ocidental é a gente acreditar, a gente ter essa cultura de achar que errar é algo ruim. E, gente, errar não é ruim, errar é simplesmente parte do processo de aprendizagem. Errar é uma etapa do processo de aprendizagem. Então, tudo que você vai aprender, você erra primeiro. Então, quando você aprende a andar de bicicleta, você cai. Para aprender a tocar um instrumento, você tem que tocar errado primeiro, muito, até você entender no jeito certo e ir fazendo. E a mesma coisa para o processo para falar inglês. Para falar inglês, você tem que falar errado primeiro. E é normal. E a gente não tem que ter medo disso. O errar é ruim quando é uma situação onde você já não pode errar mais. Então, é quando eu vou fazer uma apresentação no meu trabalho e essa apresentação é em inglês. E aí, nessa situação, o errar vai ter consequências ruins. Mas quando você está aprendendo o processo, quando você está no meio do processo de aprendizagem, errar é bom, porque cada vez que você erra, você aprende. E é claro, é bom, contanto que você entenda como você vai lidar com isso, para que você consiga aprender a partir disso. Mas errar não é um problema. Então, se você está começando a estudar, ou se você já estuda há algum tempo, entenda que errar faz parte do processo de aprendizagem. E você tem que se expor, mais uma vez, você tem que se expor a situações onde você precise falar inglês e onde você vai errar. Porque é a partir dessa exposição e desses erros é que você vai aprender. Então, quanto mais você errar, e quanto antes você errar, mais rápido você vai aprender, certo? Então, abracem o erro e não só não tenham medo de errar, como queiram falar e cometer todos os possíveis erros que vocês vão cometer, não intencionalmente, mas o que você acha que você sabe errado, fala, porque você vai falar errado e você vai aprender, putz, assim não funcionou, não é assim que fala, certo? Mas se exponha, vocês precisam se expor, certo? Expor-se é o segredo para lidar com esse desafio, certo? Não ter vergonha e expor-se e não ter medo de errar. E desafio número 12. Outras coisas vão parecer mais importantes. Então, quando você começar a estudar, e é isso que acontece na maioria das pessoas quando as pessoas param, porque outras coisas começam a parecer mais importantes. Não vai dar mais para continuar estudando porque eu vou ter que fazer isso, porque eu comecei a fazer isso, porque eu preciso fazer isso. E a minha resposta para isso é: defina suas prioridades. Então não tem problema. Eu não estou dizendo que inglês é a coisa mais importante também. Vão aparecer outras coisas mais importantes, provavelmente, de fato, certo? Mas você tem que ter claro para você o que é a prioridade, certo? Se a prioridade é o inglês, é essa outra coisa. E aí, mais uma vez, fazer essa escolha de forma consciente e não só deixar ser uma consequência do que você sentiu ou do conjunto de emoções, de desafios que foram acontecendo e você escolher fazer outra coisa porque você achou que era mais importante. Então defina de forma consciente que aquilo é mais importante. E um adendo a isso aqui como eu já falei aqui, acho que várias vezes nessa aula, 5 minutos por dia é possível. Então, mesmo que você tenha outras prioridades e que você entenda que fazer outras coisas é mais importante, você muito provavelmente consegue manter a prática do inglês durante 5 minutos por dia. Então, como eu falei, não pare, mas diminua o ritmo. Então, estuda menos. Mantém 5 minutos por dia. Todo dia de manhã você ouve um podcast, você lê alguma coisa, você assiste um vídeo. Mas mantenha essa prática num ritmo reduzido, porque senão você vai ter vários outros desafios, como eu falei, de enferrujar, pela lei da inércia, você vai ter mais dificuldade de começar de novo. Então, mantenha a prática. Entendendo que você tem outras prioridades, diminui
a intensidade com que você estuda inglês, mas mantém essa prática constante, certo? Então, resumindo, concluindo essa aula, a gente já entende que a gente deve identificar os bloqueios antes de começar os estudos, então a gente deve entender que esses bloqueios vão existir e ter consciência deles, certo? Ter consciência que esses bloqueios vão existir e estar preparado para eles, certo? Saber que é comum ter desafios durante o processo de aprendizagem também, então não só os bloqueios que vêm antes do processo, mas os bloqueios que vêm durante o processo de aprendizagem também. E os desafios são fáceis de se enfrentar quando se reage a eles da maneira correta, certo? Então, quando a gente assume uma postura positiva e uma postura correta para lidar com esse desafio, de forma que a gente tem um resultado, uma resposta positiva, um resultado, uma consequência positiva, a gente consegue lidar com ele. Agora, quando a gente não assume a postura correta, o desafio acontece, a gente se abala por esse desafio, por essa dificuldade, e o resultado que a gente tem é uma consequência de tudo isso. Não é uma decisão ou não foi uma atitude sua, é só uma consequência do que aconteceu. Então a gente vai, o inglês, o aprendizado do inglês ele se torna uma consequência. Se essa consequência for positiva, ok, mas não está sob seu controle. Então a ideia é que você assuma, entenda como lidar com isso, para que você assuma uma postura correta e tenha o resultado de acordo com o que você escolher, certo? De acordo com o que você decidir fazer, certo? E é isso. Galera, espero que tenha sido útil. Então, se alguém tiver dúvida, algum comentário, vai fazendo aqui, porque estamos chegando ao fim da aula, certo? Mas, como eu falei no início, a ideia dessas aulas principalmente esse início agora, essas primeiras aulas, é a gente entender como funciona o processo. Então, na primeira aula a gente falou sobre como funciona o processo de forma geral, na segunda aula a gente falou sobre como incluir inglês no dia a dia, e hoje a gente está falando sobre desafios que vão existir ou que vão acontecer no meio do processo, certo? E é muito mais importante a gente entender isso agora de início, para que depois a gente comece a falar de coisas práticas, de vocabulário, gramática e conteúdo prático do processo, como atividades com música, com vídeo, esse tipo de coisa, é muito mais importante, porque se a gente não aprende a lidar com essas coisas aqui, se a gente não é preparado para entender o processo e a como lidar com essas coisas no meio do processo, a gente vai ter muita dificuldade para quando a gente estiver fazendo as atividades em si. Quando a gente estiver estudando o verbo to be, ou estiver estudando com vídeo, ou uma atividade de listening, ou qualquer outro tipo de exercício, certo? Então, primeiro a gente precisa preparar esse terreno, a gente precisa se preparar para o processo de aprendizagem, porque a gente começa preparado. Então, isso aqui é como se fosse o preparo físico de um atleta. Então, o jogador de futebol, ele precisa se preparar fisicamente para ele conseguir ir para o campo e jogar bem. Então, é possível ele jogar bem sem esse preparo físico todo? Só que a chance dele se lesionar ou dele não entregar o mesmo resultado é muito maior. Então o ideal e a ideia que eu trago aqui é que a gente se prepare primeiro. Não fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente, espiritualmente talvez. Mas que a gente se prepare como pessoa, se prepare para lidar com as atividades ou com os exercícios que vão sim ajudar a gente a aprender inglês, mas que antes disso a gente tem que estar preparado, certo? Então, eu espero que essa explicação ou essa aula tenha sido válida, que você tenha se identificado ou tenha conseguido enxergar coisas no que você já fez aí, ou coisas que vão acontecer com você durante o processo, durante o aprendizado daqui pra frente, certo? E que esteja mais bem preparado para lidar com essas coisas, ok? Eu que agradeço, Silvia. Muito, muito bom falar com você também. Muito bom saber que você está aqui e saudades. Mas é isso. Eu espero que tenha sido válida toda essa explicação e essa aula. E vejo vocês na próxima segunda-feira, certo? Então, quem tiver dúvidas, comentários, alguma coisa para agregar, pode deixar aqui nos comentários aqui. O vídeo vai ficar pelo menos por mais uma semana, vai ficar aqui no YouTube. A gente tá lá no Instagram como Mega English, então deixa eu até aumentar aqui. Ops, cadê? A gente tá lá no Instagram como Mega English Online, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, então tá aqui em cima aqui, ó. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser saber sobre aulas ou saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui,
só chamar a gente lá no Instagram, chama a gente lá no direct e a gente mantém o contato, beleza? Segunda-feira que vem a gente vai estar aqui de novo meio-dia. Espero que a aula tenha sido válida. Apliquem isso no que vocês estiverem fazendo e vejo vocês na segunda-feira que vem, ok? See ya!